Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto também complicado, porém necessário. Eu não tenho vergonha do meu passado e eu acho que ninguém deveria ter. Tudo faz parte de nós e me fez crescer muito tudo que eu passei. Como eu tenho visto que os vídeos que eu tenho feito sobre as minhas experiências, a minha vida e conversando com vocês têm ajudado muita gente, eu decidi gravar mais vídeos nesse estilo, porque no final das contas o objetivo do canal é esse. Até quando eu faço um vídeo de maquiagem, sempre pensando se eu vou ajudar alguma menina a se sentir melhor, a se sentir mais confiante, porque qualquer um pode fazer o que quiser, de verdade. Se você acha que você não tem a capacidade de fazer alguma coisa, você está muito enganado. O que eu vim falar hoje é sobre compulsão alimentar e bulimia, que eu já passei. Eu nunca tinha pensado em falar sobre isso com vocês, mas há uns 2 dias me veio esse pensamento. Na verdade, uma intuição de que eu deveria conversar sobre isso com vocês, e eu levo muito a sério a minha intuição. Então, eu decidi conversar com vocês sobre esse assunto. Eu não sou psicóloga, nem nada do tipo, mas eu passei por isso, por essas situações. E hoje eu estou mais forte, sou uma pessoa muito forte, na verdade, uma mulher que corre atrás de tudo que eu quero e não deixa ninguém me abalar. Eu me sinto forte para conversar sobre isso com vocês e ajudar vocês a chegarem nesse ponto que eu estou agora. É uma pessoa muito feliz e realizada. Então vamos lá. Eu vou começar desde o comecinho. Quando eu era criança, eu nunca me importei com o meu corpo, nem como eu parecia. Tipo, na verdade, todo mundo sempre falava, ai, como a Luísa é bonita, nananã, a Luísa é muito linda. E eu, tipo, tá, beleza, cadê meu brinquedo, sabe? E aí, quando chegou a época de pré-adolescente, que é a pior época, assim, tipo, você não sabe o que tá acontecendo com a sua vida. Aí eu sempre de boa, sem problemas nenhum. Só que aí, tipo, uma ou duas pessoas começaram a falar que eu era gorda e que eu precisava me olhar no espelho e etc. E hoje, isso é uma coisa que eu olharia e daria risada. Mas naquela época eu não sabia. Eu tava passando por um turbilhão de mudanças, porque eu tava passando de criança para adolescente e os hormônios, e eu, sabe, você começa a olhar para as pessoas e aquilo começou a me incomodar. Só que até então era um incômodo assim, beleza, fazer o quê? Não tem o que fazer. E o pior é que naquela época eu não era gorda, sabe? Isso que é o pior, assim, tipo, eu não era gorda. E as pessoas falavam que eu era. Então imagina, tipo, quantas meninas que são lindas e perfeitas e que se acham gordas ou que tem algum defeito que não existe porque o outro falou que tinha. Por algum motivo, aquela pessoa achou que tinha que te atazanar. Com 14 anos eu comecei a namorar. E foi um relacionamento abusivo. Eu não sabia disso na época, tipo, sei lá, nem sabia que isso existia. Quem não sabe o que é, clica aqui, eu vou colocar o link do vídeo da Jut. É uma youtuber que ela fala sobre feminismo e sobre relacionamentos abusivos. Inclusive eu conheci ela através desse vídeo e me identifiquei muito. E eu quero que vocês conheçam esse vídeo também. Eu acho que é importante, tipo, todo mundo, meninas e meninos, conhecerem esse vídeo e saberem mais sobre esse assunto, caso você esteja passando, e também para evitar que você passe por isso. Eu estava em um relacionamento abusivo. Eu não sabia, eu não sei se ele sabia que ele estava sendo abusivo comigo. Abuso não é só sexual, tá, gente? Também é psicológico e tudo mais, que foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo e foi como se era Deus no céu e ele na terra. Ele era tudo. Era paixão, nunca foi amor. Eu nunca amei essa pessoa e eu não sabia lidar, e pra mim era tudo, assim, eu ia casar com ele. E não, né, gente? Tipo, é muito improvável você casar com o primeiro namorado, mas tudo bem. E aí, ele falando que eu precisava emagrecer, que ele não se sentia atraído, que a amiga dele falou que eu tava gorda e que eu precisava me cuidar. E eu nunca tinha parado realmente pra pensar sobre o assunto, sabe? Tipo, eu fazia dança, mas era porque eu gostava e não pra emagrecer, entendeu? E eu sempre pesei a mesma coisa, eu nunca passava, tipo, de um certo
peso, então eu nunca me importei. Só que quando ele começou a falar sobre o assunto, eu comecei a me importar. E aí eu comecei a engordar, porque eu comecei a me culpar. E enfim, e aí eu fiquei muito mal, muito mal. E aí, dali um ano, ele achou que eu não era mais boa e terminou comigo. Porque é típico, né? Eu também fiz muita besteira, tá, gente? Eu não fui santa, não. Eu fiz muita besteira também. Mas era assim, falta de experiência e tudo mais dos dois. Por isso que eu falo que eu não sei se ele sabia o que ele estava fazendo. Depois que ele terminou comigo, eu tinha 15 anos. A gente ficou um ano junto. Eu fiquei muito depressiva, porque quando você sai de um relacionamento abusivo, você acredita que aquela pessoa é a única do mundo. Tipo, sua mãe não vai resolver seus problemas, sua família, seus amigos, ninguém. A única solução para os seus problemas é aquela pessoa. E aí, quando a gente terminou, eu achei que o meu mundo ia acabar, que tudo tinha acabado. Todas as minhas esperanças, eu queria morrer. E a forma de eu me castigar, foi comendo. Então foi exatamente, eu acho que eu lembro exatamente o dia que começou a minha compulsão alimentar. Compulsão, pra quem não sabe, é você, tipo, desesperada, ir na cozinha e fazer um brigadeiro e comer. Comia, tipo, 1 milhão de coisas. E eu não, parecia que nada me saciava, era aquela vontade de me castigar mesmo, não era fome. Depois disso, chegou um dia que eu decidi fazer uma dieta louca, que eu nem vou falar o nome da dieta pra ninguém fazer, porque é um saco. Você não, tipo, você só come ovo. E é horrível. E aí em 7 dias eu emagreci 7 quilos. E o que eu queria era voltar a ser quem eu era antes de eu conhecer essa pessoa. Então eu queria muito emagrecer para voltar a ser quem eu era. E na verdade isso nunca ia acontecer, eu não era mais a mesma pessoa. E eu tinha muito medo de voltar a engordar. E foi nesse momento que eu desenvolvi a bulimia. Então eu comia e vomitava. E eu cheguei, sério, a vomitar, sei lá, 8 vezes por dia, assim, tipo, toda refeição eu vomitava, eu não deixava ficar, como se fosse resolver alguma coisa. E aí eu fiquei assim por uns 2 meses, na verdade nem chegou a tudo isso. E aí minha mãe percebeu, e aí minha irmã conversou, falou que aquilo trazia coisas muito ruins pra dentro de casa, e realmente traz uma energia horrível pra dentro de casa, porque você tá se martirizando, você tá fazendo mal pro seu próprio corpo, e esse é o pior tipo de coisa que você pode cometer. Você tem que se amar em primeiro lugar, e eu tava me odiando. Então como que eu ia amar o resto das pessoas, sabe? A partir desse dia eu diminuí, mas eu não parei totalmente. E aí eu continuei assim por muito tempo, por uns 2 anos. Pelo menos uma vez por mês eu fazia. E aí um dia eu tive um sonho, eu sonhei que tinha uma mesa assim, bem grande, sabe aquelas mesas de palácio enormes? E ela tava cheia de comida, muita comida, muita comida. E eu lembro que tinha uma pirâmide assim de Carolina, que é um doce que eu adoro. E eu comi, tipo, muito, muito, muito. Eu comi. E aí teve uma hora que eu olhei, que eu vi que tudo naquela mesa tava estragado. Tava tudo estragado. Mesmo assim eu continuei comendo. E aí chegou um homem e eu sabia que era dele aquela comida. E aí eu olhei assim pra ele e acordei. E aí nesse dia eu comecei a pensar, nossa, por que eu sonhei isso? Porque foi um sonho tão forte que eu lembro até hoje, é como se eu estivesse lá. E aí eu me dei conta de que eu não tava no controle dessa doença. Eu não tinha o controle que eu achava que eu tinha. Porque assim, quando a gente tem algum vício, alguma doença, a gente acha que a gente não tá que a gente tá no controle. Então a hora que eu quiser eu paro. E dificilmente é assim, com bebida, com comida, com qualquer coisa. Dificilmente você tem o controle que você pensa que tem. Então eu cheguei a essa conclusão que eu achava que eu não tinha controle, mas que eu ia tentar parar, tipo, mesmo, da próxima vez que eu tivesse vontade, eu não ia mais fazer. Pra quem não sabe, a bulimia, ela é uma doença mesmo. Então, você, não é que eu, assim, comi muito, vou vomitar, tá ótimo, então vou vomitar, não é isso.
Você come, na hora que você termina de comer, você já começa. Ai meu Deus, eu não devia ter feito isso, por que que eu fui fazer isso? Ai meu Deus, e agora eu vou engordar, eu vou ficar enorme, minha vida acabou. E aí a única solução é você ir lá e vomitar. Basicamente é isso, o sentimento de uma pessoa que tem bulimia. Então é muito mais forte do que a gente pensa. E aí eu comecei a tentar evitar. Só que teve um dia que eu comi muito, eu nem tinha comido tanto, tipo, eu jantei normal. E aí eu comecei a sentir, só que eu comecei a reparar no que eu tava sentindo, porque eu não ia lá, eu não ia fazer. Depois desse sonho eu não queria fazer. Eu comecei a sentir que o meu estômago tava pulsando para eu fazer, então ele voltava comida automático. E eu chorei muito nesse dia, porque eu vi que realmente eu não tinha controle. O meu corpo estava pedindo por aquilo. Me dei conta de que isso era real, não era mentira que eu estava criando na minha cabeça. O que eu queria acreditar é que aquilo, sabe, não era tudo aquilo que parecia. E era. Então, a partir do momento que eu reconheci o problema, eu comecei a lutar contra. E desde aquele dia eu nunca mais fiz nada. Nunca mais. E com o tempo, eu comecei a realmente superar esse problema. Então hoje, depois que eu como, eu nunca penso, ai meu Deus, eu preciso ir lá, eu preciso vomitar. E eu vejo o quanto eu tava doente naquela época. Porque não era porque eu era uma pessoa ruim, ou porque, sabe, qualquer coisa, mas eram as coisas que eu passei me levaram àquilo. Aquela foi a minha válvula de escape. Poderia ter sido bebida, poderia ter sido uma droga, qualquer outra coisa, mas como eu não dei abertura para essas coisas, eu dei para comida. Então, consequentemente para bulimia. Eu não procurei um psicólogo na hora, mas há pouco tempo eu comecei a fazer acompanhamento com psicóloga e eu já parei, eu já me sinto muito melhor. Mas na psicóloga ela me ensinou a me aceitar do jeito que eu sou. E se alguém não gosta, problema dessa pessoa, sabe? Eu tenho que estar feliz comigo mesma. E essa pessoa um dia vai entender. Nem tudo é do jeito que ela quer. Então é isso, sabe? A gente tem que parar de se importar tanto com o que as outras pessoas pensam e começar a se voltar para nós mesmos. Eu estava martirizando meu corpo. E essa é uma das formas de você fazer isso. Como eu já falei, você pode fazer isso usando uma droga, até fumando um cigarro. A gente pensa que não tem nada demais porque é legal e não é proibido, mas você está fazendo mal para o seu corpo. Então, será que é tão legal assim? Eu tenho certeza que muita gente pensa que tem o controle. Ah, se eu quiser amanhã eu paro de fumar. Mas só quando você tenta parar, nem só fumar, mas qualquer outra coisa. Quando você tenta, é quando você vê o quanto você tá viciado ou doente. Então, eu não tô aqui pra meter o dedo na cara de ninguém e falar qualquer coisa. Eu tô aqui pra compartilhar minha experiência. E graças a Deus hoje eu tô bem. E eu tenho controle de mim e do meu corpo. Claro que a compulsão alimentar é uma coisa que vai me perseguir por muito tempo. Ultimamente eu tô muito melhor, mas eu sei que muita gente passa por isso também. E é isso aí, sabe? Sempre constantemente olhando para nós mesmos e respeitando o nosso corpo e nós, sabe? Nos respeitando. Isso é muito importante, assim, a gente precisa nos amar do jeito que nós somos, pra gente poder amar o resto do mundo, sabe? Então é isso. Se vocês já passaram por algo do tipo, compartilhem aqui comigo pra eu não me sentir sozinha. Porque vocês devem imaginar que não é fácil gravar um vídeo assim, mas eu faço por vocês, pra poder ajudar vocês. Caso vocês estejam passando por isso, comentem aqui embaixo se vocês precisarem de qualquer coisa, eu sempre respondo. E é isso aí, então curtam o vídeo para mais gente poder ver e inscrevam-se aqui no canal para mais vídeos como esse. Se quiserem sugerir vídeos também, estou aberta a sugestões. Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!